Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, certo? Bem, veja só, essa questão aqui basicamente está descrevendo o quê? Temos esse canhão que está oscilando em um MHS devido a essas duas molas aqui e está ejetando os elétrons neste campo magnético, e aí ele quer saber basicamente qual é a maior coordenada no eixo Z que esses elétrons conseguem alcançar, certo? Bem, aqui mais para baixo então, passando pelas alternativas, o que nós temos, né? Bem, visto de cima, temos aqui a coordenada X e aqui fazer a coordenada Z, né? Visto de cima, certo? Aqui na origem temos o que seria o canhão, ok? E bem, os elétrons são lançados nessa direção aqui. O que acontece, né? Como o campo magnético está exatamente nessa mesma direção, essa componente da velocidade, que ele está dizendo que vale V, né? Menos V em módulo, para indicar que está no sentido oposto, certo? Não vai, né, contribuir em nada com a interação magnética entre a carga e este campo, né? Mas, bem, temos que ver então um outro termo, que é quem? A velocidade do canhão. Afinal, como ele está em MHS, o que está acontecendo aqui? Esse canhão está fazendo esse movimento de subida e descida, que aqui, visto de cima, seria um movimento, né, de um vetor velocidade saindo e outro entrando no plano aqui que eu desenhei, né? Nesse plano XZ, nesse caso, certo? Pois bem, então o seguinte, pela questão da regra da mão direita, claro, não tem como mostrar aqui, mas pela regra da mão direita, o que nós teríamos ali, né? Direção do campo, aqui o vetor velocidade, e para o caso de uma força magnética sobre uma carga positiva, aqui a força magnética, né? Certo? Que eu simplesmente fazendo com a mão direita, né? O dedão representando a velocidade, o restante dos dedos representando o campo e aqui a força magnética, tá? Ou o chamado FBI, né? E no caso a velocidade ou a corrente elétrica. Mas bem, nesse caso precisamos fazer uma rotaçãozinha de 180 graus aqui, né? De forma que o B vai apontar para cá, certo? Essa velocidade vai apontar para dentro e aqui a gente manteria essa força magnética, porém temos uma carga negativa, então essa força acaba apontando para baixo, certo? Isso aqui por causa que a gente está utilizando um elétron e essa força aqui é para uma carga positiva, por isso que aqui houve essa inversão, certo? Mas bem, observa que neste caso aqui teríamos que ter uma velocidade entrando no plano da página, que daí pela regra da mão direita temos o campo nessa direção aqui, o vetor para o plano da página, então esse elétron descreveria um movimento circular, né? No plano, no caso, o plano ZY, né? O Y não está aparecendo aqui, mas teria esse movimento circular, produzindo um movimento total, um helicoidal aqui, né? Um MRU na direção de X com um MCU no plano ZY, certo? Pois bem, o que acontece? A maior coordenada Z é nada mais do que a coordenada dada por 2R. O que é o 2R? R é o raio dessa circunferência, né? Claro, embora aqui não tenha aparecido, é como se está saindo da origem isso aqui, certo? No caso desse plano, né? Afinal, o movimento, o canhão se encontra no plano XY, né? Então, em relação ao ponto Z, está na origem de Z, certo? Pois bem, então, o que nós precisamos ver, né? Como se trata de um movimento circular com essa componente aqui, que eu vou chamar de velinha, tá? O que nós sabemos? Que a força magnética vai ser igual a uma componente centrípeta, ou seja, nós vamos ter aqui a carga do elétron, que é E, vezes o campo que ele está submetido, vezes essa velocidade de velinha, vai ser igual a massa do elétron, velinha ao quadrado, sobre R. Podendo cancelar aqui velinha com esse ao quadrado, então a gente consegue obter a expressão para R sendo, né, M velinha divididos por EB. Na verdade aqui é uma expressãozinha até clássica
que aparece frequentemente, né, nesse tipo de questão, certo? Tá, mas agora o problema é achar o valor de velhinha, né? Quanto é que ele vale, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá para o desenho agora, que a gente tem este canhão. Ele está preso a 2 molas, né? Ou seja, a força elástica que está sendo produzido nele resultante é dado por 2kx. Ou seja, aqui é a constante elástica, né? Ou aquele lance de fazer, né, as molas equivalentes também, né? Tá? Mas bem, nesse caso aqui, o que acontece? A frequência angular, certo? Bem, enfim, não precisa de frequência angular, né? O que a gente tem é simplesmente um MHS, certo? Aqui a gente pode, então, como eu quero saber a maior coordenada Z e o raio aqui depende dessa velocidade velhinha, eu preciso da maior velocidade possível. Só que bem, no MHS, o que nós temos? Nós temos uma troca entre energia cinética e energia potencial elástica. Naquele caso daquela mola ali que está em oscilação, certo? Bem, então aqui o que nós temos? Ó, mv' ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 2k, por causa que são 2 molas de constante k, vezes a amplitude ao quadrado sobre 2. A amplitude ali, ó, é a amplitude de oscilação, certo? E no caso aqui, o que a gente está obtendo é simplesmente diretamente os valores máximos, tá? As máximas velocidades comparando com a máxima energia potencial, né? Bem, esse fator 2 aqui podemos cortar, só uma pequena correção que aqui é emissão, porque é a massa do canhão, né? Certo, ali ó, a massa do canhão é ele que está oscilando, então a velocidade vai depender desse canhão, né? E comparando a massa do canhão com a de um elétron, certo? Não tem nem o que comparar. Então daqui o que a gente vai ter? Que velhinha vai ser igual a vezes a raiz de 2k sobre emissão, né? Passa isso aqui fazendo a raiz, como a amplitude está ao quadrado, ele já é colocado para fora dessa raiz. Ok, temos aqui já a nossa expressão para velhinha. Juntando esses dois, o que nós temos? Que R é igual a MA sobre EB raiz de 2k sobre emissão, de novo aqui. Só que daí a coordenada Z, então, o Z máximo vai ser, então, 2 vezes esse valor, né? Que é o raio máximo. Então, é 2 vezes A sobre EB raiz de 2k sobre emissão. E aí, esse daqui condiz ali, ó, com a letra E, né? Não está separadinho aqui, deixaram meio feio aqui essa raiz, mas é o nosso resultado. Certo, pessoal? Bem, essa foi a questão, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.